Bom dia, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza. Hoje é dia 3 de outubro de 2023, terça-feira. Na apresentação de hoje estarei falando sobre o Duque de Santa Cruz. Duque de Santa Cruz. Nós tivemos no Brasil dois duques, o Duque de Caxias e o Duque de Santa Cruz. O Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, Luiz Alves de Lima e Silva. Tivemos também Duquesa de Goiás. As filhas de Dom Pedro I receberam o título de Duquesa. Mas aqui nós vamos falar sobre o Duque de Santa Cruz. Augusto Carlos Eugênio Napoleão de Barral-Zanais. Nesta apresentação tem uma alegoria aqui. Sua Alteza Real, o Príncipe Augusto, Duque de Le Châtelet e Santa Cruz. Então, ele tinha dois títulos de duque e era príncipe também. Então, por isso que recebe o título de Sua Alteza Real. Sua Majestade é quando é imperador ou então rei. Então, aqui está uma alegoria. O príncipe Augusto Carlos Eugênio Napoleão de Barral-Zanais. Essa alegoria é uma reprodução da Oficina Régia Litográfica da Biblioteca Nacional Digital de Portugal, Biblioteca Digital Luso-Brasileira, 1834. Augusto Carlos Eugênio Napoleão de Barral-Zanais. Filho do general Eugênio de Barral-Zanais, enteado de Napoleão Bonaparte e vice-rei de Itália, enquanto este país esteve sob domínio do Império Napoleônico. Lembrando que nessa fase aqui, ainda a Itália e a Alemanha ainda não tinham sido unificadas, então eram vários reinos, ducados, principados. Então, o Império Napoleônico de 1804 a 1814. O Eugênio era neto, pelo lado paterno, da imperatriz Josefina de Barral-Zanais, primeira esposa de Napoleão, e pelo lado materno do rei Maximiliano I da Baviera. A história dele, a apresentação dele, a relação com Santa Cruz, se deve porque ele era irmão da imperatriz brasileira Amélia de Leuchtenberg, a segunda esposa de Pedro I, e primo do futuro imperador da França, Napoleão III. Então, tendo em vista o casamento de Dom Pedro I com Dona Amélia, o segundo casamento, Amélia Leuchtenberg, então ele vai receber o título de Duque de Santa Cruz. O Eugênio foi educado nos princípios da honra militar pelo pai, Eugênio de Barral-Zanais, o mesmo nome dele, e da moral católica pela mãe, a princesa Augusta Amélia de Wittelsbach. Então, Augusta Amélia Wittelsbach, do lado católico. A sua mãe, Augusta Amélia, era filha do rei da Baviera, Maximiliano I. Maximiliano I José, e da rainha Maria Guilhermina de Hesse-Darmstadt. Primeira esposa do rei bávaro. O Eugênio passou sua infância e parte de sua juventude na cidade de Munique. Cidade de Munique, residência de Wittelsbach. A família real da Baviera, da qual faziam parte por sua mãe, que era princesa da Baviera.
também o lado europeu da Baviera. Outro retrato do príncipe e duque de Santa Cruz. O Ducado de Leuchtenberg foi recriado pelo rei Maximiliano I José da Baviera, em 14 de novembro de 1817, e atribuído ao seu genro Eugênio de Braunschweig. Eugênio era o enteado adotado e deposto do deposto imperador Napoleão I da França, sendo, portanto, seu herdeiro no Grão-Ducado de Frankfurt e por um breve período do Reino da Itália. Veja que nós estamos falando em Ducado e o Reino da Itália. Lembrando, novamente, que tanto a Alemanha, Frankfurt era parte da Alemanha, né? E a Itália não eram ainda países unificados, eram vários reinos, ducados, principados, era bem fragmentado, ambos bem fragmentados. O rei Maximiliano I da Baviera compensou seu genro após a perda dos outros títulos, incluindo na linha de sucessão ao trono da Baviera, logo após os descendentes em linha masculina da Casa Real, com precedência logo após a família real. Era muito comum naquela época que houvesse esse tipo de compensação, de troca, porque os casamentos, as uniões, tudo isso se fazia pensando no lado da política, no lado do poder, não é? Inclusive o próprio casamento de Dom Pedro I com Dona Amélia Leuchtenberg também vai estar dentro dessa linha de interesses políticos. Augusto Eugênio Leuchtenberg, ou Braunschweig, nascido em Milão em 9 de dezembro de 1810, ainda no apogeu dos pais como vice-reis da Itália e príncipe de Veneza. Era 2 anos mais velho que Dona Maria Amélia e havia sido encarregado de proteger e de acompanhar a irmã para o Brasil. Há outro retrato dele aqui. Aqui nós temos Dona Amélia e Dom Pedro I. É uma alegoria com as rosas ao fundo e uma condecoração que foi criada na época do casamento, a pedido de Dom Pedro I, o imperador Dom Pedro I está aqui, para prestigiar, para homenagear a sua esposa. Essa condecoração, chamada Ordem da Rosa, foi criada pelo Debré. Bonita essa imagem, né? Então, as rosas, a condecoração é criada pelo Jean-Baptiste Debré. O Debré, além de pintor, ele também, como ele trabalhava, né? Ele fazia parte, era uma espécie de produtor artístico para a família imperial, então tem várias participações dele, inclusive a condecoração, o manto real, tudo isso aí era de autoria do Debré. Outro retrato de Dom Augusto Eugênio, ainda bem jovem. Augusto havia sido educado por ótimos professores. Foi bom em matemática, se interessava por ciências naturais e adquiriu uma razoável cultura. Quanto à viagem de Dom Augusto para o Brasil, poder-se-ia supor que a iniciativa fora da duquesa Augusta. Na realidade, foi Dona Amélia
que tinha demonstrado esse desejo, conforme carta de Verna Magalhães ao Marquês de Barbacena. Foi a própria irmã que sugeriu a vinda dele. Então aqui tem um trechinho da carta. Hoje eu vi que a princesa tinha tanto engajado seu irmão que o mesmo a fosse acompanhar, e que, enfim, o príncipe se tinha resolvido a ir com ela, porque Sua Alteza, a duquesa, ainda não deu inteiramente seu consentimento. Então não foi a mãe que sugeriu que ele acompanhasse a irmã, e sim a própria irmã. Aqui uma foto da mãe do Augusto, a duquesa de Lutzenberg, princesa de Rastatt, mãe de Eugênio e de Amélia. Então, Eugênio e Amélia. Amélia foi que casou com Dom Pedro I, Amélia de Lutzenberg. Augusto não deve ter tido uma grande vontade em realizar essa viagem, pois a mãe o anima dizendo: a chegada de um príncipe europeu, que é o irmão da imperatriz, vai ter uma grande repercussão no Rio. No entanto, ela não consegue refrear e continua dizendo: você sabe que no Brasil existe uma imprensa inteiramente livre e que existem jornais franceses que vão reproduzir todas as notícias. Porque havia uma certa rivalidade entre França e a Itália, a Baviera. Com a chegada das mesmas na Europa, quer dizer, as notícias, né? E uma vez que será uma má impressão de você, será muito difícil eliminá-la, sobretudo porque as pessoas que não amam a nossa família não vão deixar escapar esta ocasião para espalhá-las, a fim de causar um dano à sua pessoa. Quer dizer, a mãe, ao mesmo tempo incentiva, ela coloca um senão, tendo em vista a possibilidade da imprensa, principalmente a imprensa francesa, divulgar, publicar alguma notícia que não possa ser agradável à família e ao Eugênio. Armas do Duque de Santa Cruz. Quando nós falamos em armas, aqui nós estamos falando em armamento militar, nós estamos falando na arma heráldica, né? O armorial. Então, é o brasão heráldico. Aqui tem o brasão heráldico. Duque de Santa Cruz foi um título de nobreza do Império Brasileiro, criado por Carta Imperial de 5 de novembro de 1829, por Pedro I do Brasil, para seu cunhado, o príncipe Augusto de Hausanás. O topônimo associado a este título é relativo à Fazenda Imperial de Santa Cruz, situada hoje no bairro de mesmo nome, na cidade do Rio de Janeiro, e houve apenas um agraciado para este ducado, quer dizer, então esse título de Duque de Santa Cruz foi criado especialmente para Dom Eugênio Hausanás, Leuchtenberg. Então vamos aqui tentar analisar aqui o brasão heráldico. O brasão, o que é um brasão heráldico? O brasão heráldico é uma síntese iconográfica, né, de uma família, de um bairro, de um país, de um estado. Então aqui nessa síntese nós podemos observar o seguinte, que primeiro como ele era príncipe, tem a coroa de príncipe, né? A coroa de príncipe católico, porque tem aqui ele era príncipe católico, então a coroa de príncipe. Esses marrecos, esses patos, são bem característicos da Fazenda de Santa Cruz. E o Dom Eugênio, quando ele vem para o Rio de Janeiro, quando ele vem para o Brasil, obviamente ele vai estar visitando Santa Cruz, em companhia do seu cunhado, do imperador. Então, tanto Dom Pedro I como Dom Eugênio gostavam muito de caçar. Assim também como a mãe, a primeira imperatriz, Dona Leopoldina, também gostava muito de caçar. Então, essa caça
esses patos, esses marrecos representam os marrecos, os patos, os mergulhões, né? Que aqui havia muitos patos marrecos desses na área principalmente na área de João 23, aqui nas proximidades também de Sepetiba. Então há muitas notícias de caças de Dom Pedro, inclusive também da Dona Leopoldina, inclusive, que escreve cartas. Dom Pedro I, inclusive, tem uma das cartas que ele manda para a mãe, dizendo que caçou algumas aves, alguns marrecos, e manda para a mãe. Então, esse aqui está representando esses marrecos de Santa Cruz. Esse castelo estilizado, ele está representando o Palácio Imperial de Santa Cruz. Claro que não é uma fotografia do Palácio Imperial de Santa Cruz, é um castelo estilizado representando a propriedade senhorial de Santa Cruz. E a espada com as estrelas representa também que os príncipes naquela época eles também exerciam honorificamente os cargos de comandantes militares. Assim como hoje nós temos na Inglaterra, os príncipes e o próprio rei, eles são comandantes também, no caso da Inglaterra atualmente, só para lembrar. Ele é comandante da aeronáutica, da marinha e do exército. Tanto que na formação deles, eles têm uma formação militar. A mesma coisa aqui no caso do Eugênio. Então o brasão representa Santa Cruz pela caça, pelo Palácio Imperial. Representa o príncipe, o caso aqui do príncipe, ele é duque de Santa Cruz, ele vai receber o título de duque de Santa Cruz, mas ele também é príncipe. E aqui caracterizando também que ele era um comandante militar também. Carta Imperial. Dom Pedro I concede o título de Duque de Santa Cruz com tratamento de Alteza Real ao seu cunhado, Dom Eugênio de Leuchtenberg. Então, aqui a Carta Imperial, né? Essa é uma carta que Dom Pedro escreve para o próprio Duque, né? Então ele escreve assim, ó. Príncipe de Reichstadt, Duque de Lutzenberg, amigo. Veja bem que aqui é uma carta pessoal, né? Eu, Dom Pedro, imperador constitucional e defensor perpétuo do Império Brasil. Quer dizer, isso era comum sempre falar imperador constitucional, porque ele foi eleito pela Constituição, embora a Constituição foi outorgada pelo próprio imperador. E ele recebeu esse título honorífico também de defensor perpétuo do Império do Brasil. Vos envio muito saudar como aquele que muito amo e prezo. Então, tendo-me sido extremamente grata à vossa vinda a este império, na ocasião afortunada do meu fausto consórcio com a princesa de Leuchtenberg, vossa irmã. Na época da princesa, né? Ele é príncipe, no caso, o Dom Eugênio. Vossa irmã. E hoje, minha muito amada e prezada mulher. Aí, no caso aqui, ela já é imperatriz, já é a segunda imperatriz. E desejando, em atenção às altas qualidades que vos distinguem, mostrar por um testemunho que dure na memória dos homens, e para afeto que vos consagro e a justa estimação que faço de vossos sublimes méritos e virtudes. Hei por bem e me praz conferir-vos o título de Duque de Santa Cruz com o tratamento de Alteza Real. Nosso Senhor vos haja em sua santa guarda. Escrita no Palácio da Boa Vista, em 5 de novembro de 1829, oitavo da Independência e do Império. Imperador com guarda, José Clemente Pereira, que era o ministro, foi o ministro que fez o documento, né? Então, esta carta imperial aqui é um documento pessoal. Agora nós vamos ver o documento oficial, que é o alvará. O alvará é que vai
confirmar formalmente, né, a concessão. Então aqui o alvará diz: eu, o imperador constitucional e defensor perpétuo do Império do Brasil, faço saber aos que este alvará virem que, tomando em consideração a elevada qualidade do príncipe de Rastatt, o duque de Neuschenberg, e querendo dar-lhe uma prova de distinção, de distinta afeição que merece, hei por bem que na minha corte e em todas as partes deste império se lhe dê o tratamento de alteza real, tanto de palavra como por escrito, e este se cumprirá como nele se contém, sem dúvida ou embargo algum, pois assim é minha vontade. Vejam que sempre que ele se refere a ele tem a letra maiúscula, né? Publicando-se na chancelaria mor do Império e registrando-se em todas as repartições onde por costume se deve registrar. É um documento oficial. Dado na cidade e corte do Rio de Janeiro aos 5 de novembro de 1829, oitava da independência e do Império. Imperador com guarda, José Clemente Pereira. Então, o título conferido ao cunhado pelo imperador Dom Pedro I ocorreu no Outeiro da Glória, segundo Otávio Tarquínio de Souza. O Otávio Tarquínio de Souza era um historiador que escreveu vários livros. Um deles foi a biografia de Dom Pedro I. São 3 volumes. Esses volumes foram publicados pela Biblioteca do Exército e também pela editora José Olímpio. Agora vamos explicar por que a designação de Santa Cruz ao título ducal concedido a Dom Augusto de Leuchtenberg. O especialista em estudos de genealogia, quer dizer, genealogia são aqueles especialistas que estudam as famílias reais, as famílias nobres. Rui Vieira da Cunha aponta vários argumentos para que o título ducal concedido a Dom Augusto esteja relacionado com a fazenda imperial de Santa Cruz. Aí ele coloca aqui: Dom Pedro I, né, tinha grande predileção pela fazenda imperial, onde excitava indústrias ou as reformava, vivendo a regalona como senhor feudal. Esse termo aqui, vivendo a regalona como senhor feudal, ele é empregado pelo Alberto Rangel, aqui nesse livro, Dom Pedro I e a Marquesa de Santos. Então, na introdução, o Alberto Rangel descreve essa predileção do imperador em relação à fazenda de Santa Cruz, onde ele vivia a regalona como senhor feudal. O que ele quer dizer com esse arregalão? Ele vivia à vontade, né? E ser feudal, embora nós não tivemos aqui um sistema de feudalismo aqui no Brasil, mas porque nós tínhamos a escravaria, os escravizados, né? E Dom Pedro ficava aqui à vontade. Então aqui tem um trabalho do Rui Vieira da Cunha, que era muito amigo do nosso amigo Gastão Abbott, aqui de Sepetiba, Figuras e Fatos da Nobreza Brasileira. Então, nesse livro do Rui, ele tem um capítulo que fala exatamente, explica tudo em relação à concessão do título do Duque de Santa Cruz a Dom Augusto de Leuchtenberg, Dom Augusto Eugênio de Leuchtenberg. Nestas explicações, o Rui e também o nosso historiador aqui, o Alberto Rangel, e outros historiadores, eles fazem referência que Dom Pedro I cogitava conceder o título ducal de Santa Cruz, Duquesa de Santa Cruz, à Marquesa de Santos. Então, no início, o pensamento, inclusive até tradição oral, fala muito sobre isso, né? Quanto ao título ducal de Santa Cruz, é preciso que nos lembremos
que lhe foi cogitado, pelo menos em boato, para ser conferido a dona Domitila de Castro Canto e Melo, Marquesa de Santos. Gabriac era o ministro plenipotenciário da França, era uma espécie de embaixador especializado aqui, ficou muito tempo aqui no Brasil. Gabriac dava o boato de que o imperador falaria duquesa de Santa Cruz. Marescal, que era da Inglaterra, né, também aguardava de uma hora para outra que a graça desse título de supra-sumo acogulasse as honrarias da imperial concubina. Então, essas histórias de que Dom Pedro iria conceder o título de Duquesa de Santa Cruz à Marquesa de Santos, ela é bastante recorrente. Não se trata de boato, se trata realmente de alguma coisa que ia acontecer. Só que, com a morte da imperatriz, Dona Leopoldina, e a necessidade de Dom Pedro I se casar com uma descendente, né, uma herdeira da coroa europeia, de alguma coroa europeia, de algum reino europeu, era preciso que houvesse um jeito de fazer com que a Marquesa de Santos se afastasse do Rio de Janeiro. E Dom Pedro I tinha projetos para Santa Cruz na criação desse ducado. Mas na ausência de Dom Pedro, os linguarudos da cidade rilhavam as costas, refletindo as suas opiniões correntes. Espalhavam uns que Dom Pedro pretendia organizar Santa Cruz em ducado para a honra e mercê de Dona Domitila, e outros que a hora imprescritível de repúdio avançava para soar pancadas fúnebres aos ouvidos dos paulistas. Quer dizer, essas anotações do Rui Vieira da Cunha, elas estão relacionadas com vamos dizer assim, uma desavença, um desentendimento, um desconcerto que existia entre José Bonifácio, que era paulista, né, e os irmãos dele, com a Dona Domitila. E o José Bonifácio jamais concordaria com Dom Pedro a concessão de um título, embora José Bonifácio não poderia impedir, claro, mas havia realmente essa rixa. Como José Bonifácio era muito amigo, muito próximo da imperatriz, da primeira imperatriz, Dona Leopoldina, nós estamos falando aqui antes da morte da imperatriz, né? Então também havia um certo receio de que isso acontecesse, até no sentido de, vamos dizer assim, afrontar os Andrades, José Bonifácio e os irmãos. Aqui tem aquela conhecida nossa aquarela do Debré, mostrando o Palácio Imperial de Santa Cruz, que seria transformado em ducado. Com relação também a essa criação do Ducado de Santa Cruz, existe também uma outra possibilidade, uma outra hipótese, inclusive real mesmo, de que Dom Pedro I, quando ele começou a sofrer pressões dos políticos, inclusive sendo ameaçado no Rio de Janeiro, no centro do Rio, no Palácio da Quinta da Boa Vista, ele chegou a pensar e a planejar, a projetar a criação de uma área, no caso do Ducado de Santa Cruz, uma área em Santa Cruz, onde seriam trazidos para cá, para Santa Cruz, os quartéis, as unidades militares do Exército. Naquele tempo nós tínhamos a Marinha e o Exército, a aeronáutica não existia. Então, uma das propostas de Dom Pedro I era deslocar as principais tropas do centro para Santa Cruz, porque ele teria um controle melhor. Esse projeto ele chegou a ter início, inclusive, com
o pai do barão de Tefé recebendo ordem para começar a fazer os estudos. Ron Hotz, ele chegou a morar em Itaguaí, comprou um sítio, no sítio da Grimanesa, na Serra da Grimanesa, lá em Itaguaí. Inclusive, a descrição era um sítio muito bonito. Recebeu as primeiras ajudas financeiras para começar a organizar esse quartel, essa unidade militar, essa grande unidade militar. E por que o pai do Barão de Tefé? Porque o pai do Barão de Tefé, ele é também de descendência alemã, ele veio como mercenário, veio como mercenário para participar como militar mercenário, né? Mercenário era os militares, porque o Brasil, nessa época, nós lembramos aqui, nós estamos falando de logo após a independência. O Brasil não tinha um exército ainda formado. O exército que nós temos aqui era o exército colonial português. Com a proclamação da independência, os portugueses retornaram a Portugal. Ficaram aqui poucos, mas não tinha um exército formado. Era preciso que nós tivéssemos exército. Nós tivemos uma guerra, a Guerra da Cisplatina, em 1826, e era preciso, então, que nós tivéssemos uma tropa, um exército para combater na Guerra da Cisplatina. Então, foi quando o governo, quando Dom Pedro I, contratou militares vindos de várias partes da Europa, principalmente da Alemanha, e o Ron Hotz, que era o pai do Barão de Tefé, ele veio desse grupo. Um belo dia, numa cavalgada pelo Rio de Janeiro, Dom Pedro se depara com ele, eles acabam se tornando amigos. Dom Pedro convida que ele venha a Santa Cruz, e desta vinda a Santa Cruz, ele começa a planejar, Dom Pedro, junto com o pai do Barão de Tefé, começa a planejar a construção, a transferência das unidades militares para Santa Cruz e a transformação de Santa Cruz em uma grande unidade militar, juntamente com o Ducado de Santa Cruz. Quer dizer, é uma história longa, mas isso aí existiu, inclusive existem registros sobre essa parte. O Otávio Tarquínio de Souza também escreveu sobre a provável intenção de Dom Pedro I em transformar a Fazenda Imperial de Santa Cruz em ducado, concedendo o título Marquesa de Santos. Então, nós estamos falando de duas coisas aqui diferentes. Uma é a transformação de Santa Cruz em ducado. Não chegou a ser transformado, embora tenha sido dado o título de Duque de Santa Cruz a Dom Eugênio. Aqui tem a capa de um dos volumes do livro do Otávio Tarquínio de Souza, A Vida de Dom Pedro I. Foram três volumes. Essa publicação saiu pela Biblioteca Editora do Exército, né? E também pela editora José Olímpio. A 12 de outubro, criando-se de um jato 23 marqueses, não se esqueceu de fazê-la também a Marquesa de Santos, e mais tarde, segundo se afirmava, pensava em elevá-la ao título de Duquesa do Grão-Pará ou de Santa Cruz. Quer dizer, eram os dois títulos mais importantes, do Grão-Pará e Santa Cruz. E lembrando que o Duque, Duquesa, é o título nobiliárquico mais próximo da realeza. Tanto que nós só tivemos aqui no Brasil um único duque, que foi o Duque de Caxias, a não ser, como eu já falei, as filhas de Dom Pedro I, que eram, por serem filhas dele, se tornaram também duquesa de Goiás. Uma das principais exigências feitas para que o casamento de Dom Pedro I com Dona Amélia se confirmasse foi a determinação para que a Marquesa de Santos se afastasse do Rio de Janeiro. Essa questão aqui, do afastamento da Marquesa de Santos do Rio de Janeiro, foi o principal ponto. Por quê?
Quando a dona Leopoldina morreu, Dom Pedro ficou viúvo, os políticos, os ministros, começaram e a própria família, né, começaram a imaginar, a pensar num segundo casamento. Não poderia ficar um príncipe, no caso o imperador, solteiro. Dom Pedro já estava amasiado com a dona, com a Marquesa de Santos, dona Domitila. Só que ele não poderia casar com Dona Domitila. Quer dizer, se ele quisesse, ele casava, mas aí ele não teria mais credibilidade junto aos reinos. E a questão política envolvia exatamente essa união entre famílias reais. Então, isso foi muito difícil, porque a morte da dona Leopoldina, ela foi uma morte muito cheia de problemas, porque o relacionamento de Dom Pedro I com a dona Leopoldina já não era dos melhores, tanto que ela escreve cartas para a irmã, a Luísa, e para o próprio pai, já quando esse relacionamento já não estava tão bem, fazendo reclamações, inclusive citando o caso da dona Domitila, enfim, mostrando uma tristeza muito profunda. Então, quando ela morre, aquilo vai criar uma comoção muito grande junto à realeza europeia e vai ficar cada vez mais difícil que Dom Pedro consiga se casar com uma herdeira, uma princesa europeia. Vai ser muito difícil. Os procuradores vão tentar, vão buscar. Por isso é que vai ser feito aqui um acordo, e nesse acordo é que entra o Dom Eugênio. Nesse acordo é que entra o título do Ducal de Santa Cruz. A viagem de Dona Amélia e Dom Augusto devia ser bastante monótona. Durava 2 meses daquele tempo. Assim, em 15 de outubro de 1829, se avistou a Baía de Guanabara. Conforme relatava, cheio de entusiasmo, a viagem, graças ao bom vento, havia sido muito rápida, e assim a chegada tinha colhido no Rio todos de surpresa. Os preparativos para a recepção não estavam ultimados. O imperador havia sido informado desde a passagem por Cabo Frio pelo telégrafo óptico da chegada. Havia um sistema de telégrafo que alguns usavam espelhos e também usavam bandeiras. Ficavam em posições bem elevadas e se fazia essa transmissão informando, né? Ou muitas vezes também usavam o canhão, davam tiros de canhões para, geralmente eles haviam uma combinação, 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros, dependendo do que significava, e aquilo então chegava aquela informação, porque não existia ainda o telégrafo sem fio como existe hoje, na internet, muito menos, né? Aqui tem um óleo sobre tela, de autoria do pintor francês Jean-Baptiste Debré, como eu falei, o Debré, ele era responsável por toda essa parte do cenário, tudo isso, e também pelo quadro. Então, ele era um funcionário que fazia tudo isso. Ele era um artista, mas acabava sendo. Então, o casamento Dom Pedro, aqui do Dom Pedro e a Dona Amélia. Um casamento que foi realizado ali na rua 1º de Março, na Catedral da Sé, que ainda existe, é uma igreja muito bonita que tem lá. Nossa Senhora do Carmo, onde havia também um convento do Carmo, dos Carmelitas. Vejam que estão aqui as autoridades, os filhos, Dom Pedro II, aqui pequeno, as autoridades eclesiásticas, os parlamentares, todos com suas condecorações, né? E aqui uma fâmula, uma funcionária colocando os tapetes para que eles ajoelhassem. Então está Dom Pedro aqui casando com a Dona Amélia. E a Imperial Ordem da Rosa, que eu mostrei aquela alegoria bonita,
Foi uma ordem honorífica brasileira, criada em 17 de outubro de 1829, pelo imperador Pedro I. Pedro I nasceu em 1822, nasceu não, assumiu em 1822, depois da proclamação da independência, e saiu em 1831 quando abdicou. Foi embora para Portugal, abdicou o trono, deixou seu filho no lugar dele. Então essa ordem imperial ela foi criada para perpetuar a memória de seu matrimônio em segundas núpcias com Dona Amélia Leuchtenberg, em Rastatt, um dia após a sua chegada ao Brasil. Quer dizer, logo assim que ela chegou, o desenho foi idealizado por Jean-Baptiste Debré, segundo discutido por historiadores por ter se inspirado nos motivos de rosas que ornavam o vestido de Dona Amélia ao desembarcar no Rio de Janeiro, ou ao se casar, ou no retrato da mesma enviado da Europa ao então príncipe. Então, o Debré teria se inspirado nessa condecoração, né? Então, a condecoração da Ordem da Rosa. E foi uma espécie também de Dom Pedro I demonstrar que estava realmente apaixonado pela sua segunda esposa, a segunda imperatriz. Augusto Leuchtenberg ficou muito amigo de seu cunhado. Aqui está aqui, ele aqui, ó, com a espingardinha, quando ele vinha para Santa Cruz para caçar os patinhos, os marrecos. Essa amizade fica atestada por várias cartas do imperador, que chegou ao ponto de recolher borboletas e insetos para a coleção do cunhado. Quer dizer, havia em Santa Cruz também muitas borboletas, insetos. A imperatriz Leopoldina, a primeira imperatriz, também enviava para o pai muitos insetos, muitos animais. Enfim, muita coisa foi mandada por eles como lembranças, né? Os dois, o imperador e o cunhado, eram também apaixonados por caça, tendo vindo à fazenda imperial de Santa Cruz, onde deve ter permanecido bons momentos juntos. Por isso que no brasão heráldico de Dom Eugênio aparecem lá aqueles patinhos, que é exatamente se referindo à caça na fazenda imperial de Santa Cruz. Dom Pedro estava apaixonado pela sua nova esposa e procurava prestigiar o seu cunhado e futuro genro. Tem aqui uma notícia de 1829, um acontecimento desastroso. Augusto acompanhava o mais possível o imperador. Eles, claro, eram cunhados e amigos, né? Estrangeiros, nada que pudesse afastar, né? Entre outras coisas, relata também o incidente com a carruagem que tiveram no dia 7 de dezembro de 1829 na Rua do Lavradio, indo de São Cristóvão para o Paço da Cidade. Dom Pedro quebrou 2 costelas. Augusto quebrou o braço direito. Maria da Glória, no caso aqui, Maria da Glória era a filha de Dom Pedro I, que se casou com Dom Augusto. Ficou machucada e Dona Amélia ficou incólume. Acontecimento desastroso. Isso foi publicado no jornal Nova Luz Brasileira, que era um dos jornais que circulavam naquela época, e consta aqui, acontecimento desastroso. Na segunda-feira à tarde, voltando Sua Majestade Imperial do seu passeio e parte da sua imperial família, acontece, Sua Majestade Imperial e Constitucional, né? Acontece que se quebrasse a lança da carruagem e depois as guias, e virasse o carrinho com toda a imperial família, resultando desta casualidade singular, segundo contam, sofrer o nosso defensor perpétuo uma fratura em 2 costelas, muitas contusões, a senhora rainha de Portugal, quer dizer, Dona Maria da Glória, né? Deslocar-se o braço do sereníssimo senhor Duque de Santa Cruz,
além de maiores incômodos na dama de Sua Majestade a Imperatriz. Felizmente, a digna esposa do nosso monarca não teve senão um ligeiro incômodo em comparação ao de Sua Majestade Imperial e Fidelíssima. Quer dizer, no caso aqui, o imperador. Vejam agora os nossos leitores que males podem acomodar-se por causa dos desleixos dos empregados. Tem que botar a culpa nos empregados, né? Se o intendente das imperiais cavalariças cuidasse dos seus deveres, examinando como ele cumpre, se o carro em que tem de andar, seu augusto amo, está em estado de fazer o serviço, não teríamos agora o dissabor de ouvir tão má nova. Acaso o intendente das imperiais cavalariças tem tão pouco amor ao seu augusto amo que o expôs por desmazê-lo a tamanho desastre? Praza aos céus que não perigue a vida do nosso adorado defensor perpétuo. Vejam bem, a puxação de saco e aqui querendo apontar o dedo para o intendente e os funcionários, né? Então, alguém tem que pagar aqui. E a partir daí foram publicados vários boletins, como se faz hoje também, não é? Agora o presidente está passando por uma cirurgia e nós vamos ter vários boletins médicos. Então, 10 de dezembro, pelas 8 horas da manhã, o quinto boletim. Sua Majestade o Imperador passou a noite muito bem, dormiu convenientemente e acha-se agora com o pulso natural e todos os sintomas diminuem progressivamente, o que não tem concorrido para que Sua Majestade a Imperatriz se ache convalescida da grande emoção porque passou. Quer dizer, a Imperatriz não sofreu nada, ela foi apenas uma emoção, uma comoção, né? Sua Majestade Fidelíssima está quase boa, restando apenas a nota da contusão que gradualmente vai desaparecendo. Aqui ele está se referindo a Dona Maria da Glória, Majestade Fidelíssima. Assinados os médicos e cirurgiões da sua Imperial Câmara. Então era uma coisa oficial. Aqui nós temos o boletim número 4 e o boletim número 5. No boletim número 4, Sua Alteza Real, o príncipe Leuchtenberg, está se referindo ao Eugênio, passou a noite excelentemente. O braço fraturado vai a cada vez melhor e é esperado que seu inteiro estabelecimento seja mais pronto do que se esperava. Doutor Casanova, médico de Sua Alteza Real, Rio, 11 de dezembro de 1829. Boletim número 5. O Príncipe Augusto, Sua Alteza Real, o Príncipe Augusto, passou uma excelente noite. Esta manhã tirou seu primeiro aparelho e o braço foi achado no melhor estado. Pode-se, pois, contar com uma cura completa e próxima. Este boletim será provavelmente o último. Residência de Sua Alteza Real, o Duque de Santa Cruz, 12 de dezembro de 1829. Veja bem, esse título aqui, Sua Alteza Real, é porque ele era príncipe, Sua Alteza Real, e também porque recebeu o título de Duque de Santa Cruz. Aí é assinado Dr. Casanova. Oitavo boletim, 12 de dezembro de 1829. Pelas 8 horas da manhã, Sua Majestade o Imperador passou bem a noite e suas melhoras continuarão a todos os respeitos, exceto o derramamento no quarto direito, que não tem tido melhora consideravelmente por falta de tempo, pois que a absorção que há fazê-lo desaparecer não pode ser rápida. Vai, contudo, bem encaminhado. Assinado os médicos e cirurgiões da sua Imperial Câmara. Aqui já é um outro documento, 26 de janeiro de 1830, bem depois, né? Foi também recebido com respeitoso prazer Sua Alteza Real, o Príncipe Leuchtenberg, Duque de Santa Cruz, que ajunta às suas ilustres qualidades o precioso título de amigo de Sua Majestade o Imperador,
o qual trazia a Gran Cruz da Ordem de Pedro I. Sua Majestade e Altezas foram recebidos à porta do edifício por todas as senhoras incumbidas de honras da casa e todos os mestres de cerimônia, subindo estes adiante e acompanhando aquelas por entre alas de 12 membros da reunião com tochas acesas. Logo rompeu a orquestra e cantou-se o hino da composição de Sua Majestade Imperador. Isso aqui naturalmente é uma notícia, uma notinha sobre um acontecimento social, né, cultural, com a presença do imperador e do príncipe Dom Eugênio, duque de Santa Cruz. Dom Eugênio, Leuchtenberg, Dona Maria da Glória, Maria II, Rainha de Portugal. Dom Pedro tê-lo-ia escolhido não apenas porque o julgava capaz de fazer a aventura da filha, mas também porque daria garantias de contribuir para a consolidação das instituições. Era simpático e professava ideias liberais, agradava ao povo e o seu ar distinto impressionava a aristocracia. Corriam as negociações. Em 1º de setembro de 1834, as cortes aprovaram o casamento da rainha com o príncipe estrangeiro, Dom Augusto Eugênio Leuchtenberg. Então, como eu falei lá no início, foi um casamento arranjado. Quer dizer, a vinda de Dom Eugênio com a irmã, o casamento da irmã dele com o imperador, e depois o casamento dele com a Dona Maria da Glória, que passaria a ser a Dona Maria II, Rainha de Portugal. Lembrando que Dona Maria I era a mãe de a mãe de Dom João VI, a avó de Dom Pedro I. Então, Dona Maria I, Rainha de Portugal, e Dona Maria II, Rainha de Portugal, Dona Maria da Glória, filha de Dom Pedro I, neta de Dom João VI, bisneta de Dona Maria I. Então, esse casamento aqui, esse consórcio, ou sócio, né? Vamos usar aqui o termo consórcio, tudo isso planejado, pensando-se que, aqui está falando aqui, ó, na consolidação das instituições, ou seja, os interesses do governo do Brasil e também dos governos da Baviera, da Itália, né, da França, o que tivesse envolvido aí. A morte de Augusto Eugênio deixou grande pesar e dúvidas. Augusto morreu em 28 de março de 1835, morreu bem jovem, no Palácio das Necessidades, em Lisboa, ao cabo de escassos 2 meses de casamento e sem ter chegado a engravidar a soberana. Veja bem, 2 meses de casamento, né? Lua de mel bem rápida. Sua morte repentina e em tão pouca idade gerou grande distúrbio popular em Lisboa, pois corria o rumor de que o príncipe consorte havia sido envenenado. Essa história de envenenamento, ela é bastante recorrente. Já tivemos aí vários historiadores que falaram sobre o envenenamento de Dom João VI pela dona Carlota Joaquina. Tudo isso não tem como comprovar, mas alguns já até falaram que foi feito exame cadavérico posterior e encontraram chumbo dentro dos organismos e tudo mais. Então, no caso aqui do príncipe Dom Eugênio, também houve esse boato de envenenamento. Contudo, em carta enviada à duquesa Augusta Amélia, quer dizer, a mãe dela, né, a antiga aia dos irmãos Fanny Malcolm descreveu a rápida evolução da doença de Augusto. Então, a ama, ou melhor, a aia, né, dos irmãos, ela vai desmentir essa notícia, essa provável notícia da morte. Como também já li que a morte dele se deu
não exatamente quando estavam realizando a lua de mel, no ato sexual. Isso também já li sobre isso, mas são conjecturas, são boatos. Então a carta aqui, ó, 9 de dezembro de 1810, 28 de março de 1835. Então, Auguste de Barros-Anais, né? Casa de Barros-Anais. Aqui a Aya escrevendo. Parece-me que o príncipe tinha começado a sofrer de uma ligeira dor de garganta sexta-feira, dia 20. Não tinha dito nada, não dando importância ao fato, infelizmente. Vós, como eu, tínhamos conhecimento de como ele pouco cuidava de sua saúde. Quer dizer, ela escrevendo para a mãe, então ela dizendo que tanto a mãe sabia, né, que ele não se preocupava com a saúde. Domingo saiu por volta das 7 horas para passear e disparar alguns tiros de carabina no pequeno parque ao redor da ajuda. Ele sempre com a carabina gostava muito de atirar, matar patos e tudo mais. Fazia muito frio, pois neste país, na primavera, as manhãs e as noites são frias e por isso são perigosas. Após diversas outras tentativas e vendo nenhum êxito, foram chamados outros médicos. O estado do paciente estava extremamente grave. A noite esteve calma, mas na manhã do dia 28, os médicos chamaram a imperatriz a fim de inteirá-la de que, infelizmente, não existia mais alguma esperança e que preparasse o espírito da rainha. Isso tudo com base no texto de autoria de Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo de Bragança. Então, aqui nós temos o conjunto armorial, que aqui, além do brasão, nós temos o conjunto armorial, né, de Dom Eugênio, mostrando inclusive aqui o brasão de Santa Cruz e o brasão heráldico dele como príncipe. Então, um brasão muito bonito. E nós aqui encerramos essa apresentação do Duque de Santa Cruz, Dom Eugênio Augusto de Barros-Anais, Duque de Santa Cruz. Se você gostou, compartilhe, comente e faça comentários. Obrigado e até uma próxima.